Há algumas semanas havíamos alertado que a Ucrânia estava se reagrupando com uma assimetria na região ao sul do país. Armamentos e tropas chegando de todos os cantos para enriquecer o comando ucraniano de Kherson, que elevava gradualmente as estratégias dos militares, que objetivavam alcançar a vantagem de 3-1 no campo de batalha. O que quer que estivesse em andamento na época pelas tropas ucranianas iria desencadear cedo ou tarde uma contraofensiva em grande escala contra a Rússia na primeira cidade estratégica capturada pela nação vizinha em 24 de fevereiro. Tão importante para a estratégia do sul da Rússia é a ocupação da vizinha Kakhovka, na margem esquerda do rio Dnipro, onde uma barragem fornece água à península anexada em 2014. Toda a região é uma potência agrícola, fornecendo tomates, melancias, girassóis e soja. Por essas e outras razões, a Ucrânia está priorizando os esforços para retomá-la. Trata-se de um corredor importante para a Rússia seguir sua estratégia de guerra para a frente leste e permanecer estável na linha de disputa, que chamamos de zona de transição, em vídeos de análise anteriores aqui no canal, onde as tropas de ambos os lados possuem muitas dificuldades de prosseguir. Analisando o cenário, o ponto inicial da contraofensiva pode ter sido os ataques cirúrgicos ucranianos que cortaram o fornecimento de logística de tropas do exército russo para a região de Kherson, especificamente na região da Crimeia, que ocorreram no final de agosto. Isso porque os ataques de artilharia proveniente dos sistemas avançados HIMARS destruíram algumas fortalezas e concentrações de mão de obra russas, armas e as principais grandes pontes da região, como a de Antonovsky e a de Novokakhovsky, sendo completamente desativadas por ataques cirúrgicos, restando apenas as travessias e pedestres e equipamentos por balsas ou mobilizações e batalhões de engenharia. De acordo com os últimos cruzamentos de informações tanto da Rússia e quanto da Ucrânia pelo canal Área Militar, foi possível confirmar que a contraofensiva ucraniana atacou postos de comando e controle e alguns depósitos de munições e armas russos, bem como pontos flutuantes de batalhões para inibir a logística e operações da Grande Rússia. Por sua vez, Moscou negou relatos de progresso militar ucraniano e disse que suas tropas derrotaram as forças de Kiev. Realmente há relatos de que as tropas russas retaliaram as ofensivas ucranianas contra os depósitos de munições. As artilharias ucranianas danificaram seriamente 2 ligações e pontos flutuantes da engenharia russa para reabastecer as forças a oeste do rio Dnipro, onde Kherson se encontra. Ambos os lados reivindicaram sucessos no campo de batalha nos primeiros dias do que os ucranianos descreveram como um potencial ponto de virada na guerra. A contraofensiva ucraniana não está somente por terra. Muitas aeronaves de combate foram vistas em operações sobre Kherson. Inclusive 2 aeronaves Su-25 foram abatidas na área de Sergivka e um MiG-29 adaptado também abatido em Novoselivka. No mesmo dia, soube-se que os militares das forças aerotransportadas da Rússia impediram o avanço das unidades das forças armadas ucranianas, destruindo um grupo de infantaria ucraniana avançada. As mídias ocidentais estão preocupadas com o atual cenário, mesmo em contraofensiva, já que o exército ucraniano, principalmente o comando de Kherson, está divulgando poucas notícias sobre o andamento das operações lançadas no início da semana passada na região. Em um próximo vídeo, iremos relatar com detalhes através de mapas como estão sendo o avanço russo e ucraniano. Segundo a Rússia, em um briefing na manhã de sábado, 13 de setembro, um sistema de foguetes de lançamento múltiplo americano HIMARS e até 30 membros da tripulação de combate foram aniquilados perto da vila de Konstantinovka, no norte de Donetsk, uma área em intensa disputa. E muito incomum o posicionamento de um dispositivo ocidental tão importante e muito próximo da linha de frente com a Rússia. Muitos acreditam que a Rússia esteja se caminhando para retardar os investimentos no conflito e abdicar de pontos flutuantes em disputa. Porém, não é verdade. O Área Militar, como sempre, traz o cenário em ambos os lados. Na verdade, destacamos os principais pontos ocorridos nos últimos dias, sem ficar enchendo linguiça de operações fajutas ou sem vantagens para os lados.
As últimas ofensivas russas demonstram que Moscou está disposta a investir ainda mais no conflito. Inclusive, o Ministério da Defesa testou o helicóptero K-52M modernizado em condições de combate no âmbito de testes na Ucrânia. Fontes destacaram que os equipamentos teve um bom desempenho e algumas recomendações foram recebidas como resultado do seu uso que poderiam melhorar o equipamento. A Rússia denunciou também os Estados Unidos de promover guerra biológica por meio da emissora estatal TASS. Moscou destacou que registrou na Ucrânia um aumento no número de casos de rubéola, difteria, tuberculose e a incidência de sarampo, que aumentou mais de 100 vezes. O Pentágono está transferindo programas inacabados de armas biológicas na Ucrânia para os países da antiga URSS e Europa Oriental, como um cenário de teste. A denúncia segue destacando que os meios técnicos de entrega e uso de armas biológicas baseados em drones com recipiente para insetos infectados são patenteados nos Estados Unidos. Ou seja, o mecanismo usado no conflito é muito semelhante aos métodos americanos. A contraofensiva por parte da nação em conflito foi iniciada para alcançar progressivamente o controle da cidade e o porto de Kherson, e a Rússia luta para não retardar sua logística na região no instante que está sofrendo as pressões no rio Dnipro. Mais informações importantes e sem panos quentes sobre o conflito vocês verão nos próximos vídeos. Peço a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @areamilitaroff. Conto com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.